Olá, pessoal, boa tarde. Quer dizer, boa noite, então, né? Boa noite. Dando início às nossas aulas, eu quero compartilhar com vocês uma história que é a parábola do sapo escaldado. Essa história da parábola do sapo escaldado a gente pode acompanhar aqui nesse livro, A Quinta Disciplina, do Peter Senge, tá? É um livro que fala sobre as organizações que aprendem. Então, as organizações que aprendem, elas podem aprender através da sua experiência, elas podem do dia a dia, das vivências que ela vai tendo ao longo do tempo, ela pode sobreviver, ela pode, eu fui ver se estava gravando aqui, mas está gravando, está gravando. Ela pode aprender também com, ela não só com as suas experiências, mas também com os profissionais que a compõem, que sugerem muitas vezes ideias e dão sugestões para a organização para que ela possa estar sempre ativa, para que ela possa estar sempre ocupando o espaço e se desenvolvendo cada vez mais. Então, para quem não ouviu a parábola do sapo escaldado, ela é excelente para nós começarmos a nossa disciplina, para nós começarmos a entender o significado da competitividade e por que de estudar competitividade, tá? Então, eu vou botar no cantinho aqui, aí não aparece, não bloqueia aqui o texto da informação. Então, a inadaptação às crescentes ameaças à sobrevivência das organizações aparece com tanta frequência nos estudos sistêmicos, né, dos fracassos das empresas, que está dando origem à parábola do sapo escaldado. O que é a parábola do sapo escaldado? Tá? Ela nos remete a experimentos que foram realizados, onde colocaram um sapo dentro de uma panela com água quente. Qual é a reação do sapo? Instantânea, imediata. Pular para fora da panela com aquela água fervente, ele vai pular. Então, se você colocar um sapo em uma panela de água fervendo, ele tentará pular para fora da panela imediatamente, tá, pessoal? Mas aí eu já coloquei um avisinho ali. Não tente fazer isso em casa, isso não é nenhuma sugestão, tá? É apenas uma história que é contada. Cuide dos animais. Mas, se nós colocarmos um sapo em uma panela com temperatura ambiente, sem assustar ele, ele vai ficar dentro da panela. Porque aquela água ali, ela vai lembrar ele da água da lagoa, dos ambientes em que ele vive. Agora, se a gente colocar a panela no fogo e aumentar gradativamente a temperatura, que é o que acontece quando a gente coloca uma panela no fogo, ela vai aquecendo, aquecendo e vai elevando a temperatura até ferver. Acontecerá uma coisa interessante. Quando a temperatura aumentar de 20 para 30 graus, que é uma aguinha morna, o sapo não vai se mexer. Porém, à medida em que a temperatura for aumentando gradativamente, o sapo vai ficar cada vez mais tonto, até que ele não vai mais ser capaz de sair da panela, mesmo que a água esteja quente e fervendo. Embora nada impeça ele de pular para fora, ele vai permanecer na panela até ele ser escaldado, até ele ferver. Mas por que isso? Por que se eu colocar ele numa panela de água fervendo, ele vai pular para fora? Mas se eu colocar ele em temperatura ambiente, ele dentro da panela em temperatura ambiente e aquecendo a água aos poucos, ele vai ficar lá. Por que isso? Porque nos sapos, o mecanismo interno que detecta as ameaças à sobrevivência é regulado para identificar mudanças drásticas, muito bruscas, mudanças súbitas do meio ambiente, e não mudanças lentas e graduais. Essa é uma questão que vale não só para o sapo, como é uma questão muito até biológica, né, do próprio animal. Mas isso também vale para as organizações e vale para as pessoas. Por quê? Ninguém vai colocar ninguém dentro de uma panela, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, e nas organizações? Algo semelhante acontece? Será que nas organizações nós temos essa ideia de que muitas vezes eu posso ficar ali estagnado, esperando que as coisas aconteçam, esperando até que vai chegar um momento em que eu não vou mais conseguir reagir, porque tudo que estava acontecendo na minha volta aconteceu, evoluiu, melhorou e eu não, eu fiquei para trás. Então vamos acompanhar o exemplo a seguir. Bom,
Então eu perguntei ele, né, será que acontece nas organizações? Acontece sim, e aconteceu de fato. Lá na década de 60, em Michigan, em Detroit, no estado Detroit, nos Estados Unidos. O mesmo aconteceu, então, eu vou ler aqui o slide para vocês, que o mesmo aconteceu com a indústria automobilística norte-americana, que nos anos 60 dominava o mercado nos Estados Unidos. Tudo começou muito devagar e, com certeza, as três grandes de Detroit, que era a Chrysler, a General Motors e a Ford, elas não consideravam o Japão uma séria ameaça à sua sobrevivência. Isso em 1962, quando a participação japonesa no mercado norte-americano era inferior a 4%. Então, pessoal, lá na década de 60, haviam as três grandes de Detroit, que eram... Detroit vivia o ápice da sua produção, era conhecida como a era de ouro da produção de automóveis nos Estados Unidos. E eles abasteciam praticamente 96% do mercado norte-americano. E as 4% ali ficavam com a indústria japonesa. E então eles não consideravam uma ameaça. Só que vamos ver a evolução do mercado japonês ao longo do tempo. Então, a participação da indústria japonesa no mercado automobilístico norte-americano a partir da década de 60. Então, em 67, de 60, onde eles ocupavam, no ano 60, né, onde eles ocupavam 4% do mercado, 7 anos depois eles já estavam ocupando 10%. Em 1974, eles estavam ocupando menos que 15%, mas estava quase nos 15%. Depois, em 1980, eles já estavam ocupando 21,3% do mercado norte-americano. E em 1989, eles estavam ocupando 30% do mercado americano. Infelizmente, qual é a moral da história, na verdade? Né? A moral da história é que o sapo, quem foi? Foram as três grandes de Detroit. Eles foram o sapo, ficaram cozinhando na panela, e quando eles deram conta, a indústria japonesa já tinha ocupado uma boa parcela do mercado e eles tinham ficado para trás. Hoje, Detroit vive uma depressão econômica bastante crítica, de desemprego e uma série de fatores econômicos e sociais bem ruins. E justamente porque ela dependia muito dessas indústrias que foram fechando ao longo dos anos, né? Nos últimos 30 anos. Então, infelizmente, esse sapo não teve forças para pular para fora da panela e atualmente a indústria automobilística americana vem sofrendo com a degradação e fechamento de suas unidades operacionais. O desemprego impactou fortemente a cidade de Michigan, que luta ainda para se recuperar e retornar à era de ouro que viveu nos anos 60, foi o que eu acabei de contar para vocês. Bom, em resumo, qual é a moral da história? Para aprendermos a identificar processos lentos e graduais, nós precisamos reduzir o nosso ritmo frenético e prestar atenção tanto aos eventos sutis quanto os drásticos. Os eventos sutis é aquela água aquecendo aos poucos, ali, aquecendo aos poucos. E os drásticos, eles são eventos rompantes, né? O sapo, por exemplo, ali, que eu não comentei, ele não reage porque ele não tem mais capacidade, ele não tem mais força, ele já gastou toda a energia dele se adaptando ao aumento gradual do calor da água, da temperatura da água. Então ali ele já foi gastando a energia dele. E quando ele vê que está insuportável, ele não tem mais força para sair dali. E o mesmo acontece com as organizações. As organizações, muitas vezes, elas não acompanham o mercado, o crescimento do mercado, a evolução ou as mudanças de demanda que existem do mercado. E elas continuam com produzindo os mesmos produtos, usando as mesmas tecnologias, usando a mesma mão de obra, sem fazer treinamento de pessoal, sem fazer pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, de novas tecnologias, de novos processos. Então, isso essa disciplina, eu quero que traga esse olhar para vocês. O olhar de quem precisa observar tantos eventos sutis que acontecem, que são quase imperceptíveis a olho nu no mercado, mas quantos drásticos, como, por exemplo, uma crise econômica. Um evento drástico, a pandemia é um evento drástico, que está escancarado na nossa economia. E prejudicou muitas empresas que já vinham mal desde 2015, ali, que começou a dar sinais de crise econômica no país, já vinham
sobrevivendo. E aí veio a pandemia e, infelizmente, elas não conseguiram mais se sustentar. Isso é um evento drástico. Eventos sutis, por exemplo, são coisas que vão acontecendo, por exemplo, o surgimento de novas empresas, o surgimento de novos mercados, outras, ou até mesmo, como eu falei, surgimento de novas demandas. As pessoas, elas vão mudando, elas vão evoluindo, assim como as empresas. No que eu me refiro pessoas, eu me refiro a público consumidor. As preferências, elas vão se modificando ao longo do tempo. A pessoa vai ficando mais, a criança vai crescendo, vai modificando suas preferências. O jovem, ele vai envelhecendo e vai ficando, se tornando adulto, depois idoso. Ele vai mudando as suas preferências de consumo. As pessoas têm muito mais acesso à informação hoje em dia. Tem uma onda de consumo vegano, vegetariano, de proteção aos animais, por exemplo, de não utilizar produtos que sejam testados em animais cosméticos, por exemplo. Então, nós temos um mercado totalmente em ascensão, que é o mercado pet, de animais de estimação, onde nós temos um aumento no número de empresas que prestam esse tipo de serviço, não só clínicas veterinárias, mas também pet shops, porque existe uma demanda que surgiu nos últimos anos desse tipo de serviço e de produtos também. Bem como nós temos, nos últimos anos, um aumento significativo nas empresas que vendem e trabalham não só em salões de beleza, mas também em empresas que vendem cosméticos. Isso foi se difundindo porque tem uma cultura da beleza e das próprias redes sociais que fomentam isso, que vai alimentando esse público consumidor, que antes não consumia esse tipo de produto, mas que agora consome. Então, as empresas que já existem necessitam se apropriar desse novo mercado que está surgindo e oferecer soluções para esse público. A mesma coisa a mesma coisa serve para a criação de novas empresas. É a mesma lógica, tá? Bom, o problema é que a nossa mente está bloqueada em uma única frequência. E é como se nós só pudéssemos ver a 78 RPMs. Agora eu vou explicar para quem não sabe o que é 78 RPMs. Nós não conseguimos enxergar em 33 RPMs. O que isso quer dizer? Na correria do dia a dia, a gente está sempre no ritmo frenético. Tem que trabalhar, tem que levantar, tem que tomar café, tem que ir para a faculdade, tem que fazer tarefa, tem que fazer trabalho, mais tarde eu vou ter que me reunir na casa dos meus colegas para a gente fazer o tal trabalho, tem que entregar, tem prazo, mas eu também tenho que trabalhar. Aí vai, trabalha, e leva o filho para o colégio, e não sei. É uma correria natural do dia a dia. Mas a gente só vive naquela mesma frequência, E a gente enxerga o mundo na mesma frequência, que é 78 RPM, que é, para quem não sabe, o giro do disco de vinil, aquele que quando a gente apertava um botãozinho no disco, ele fazia cantava bem rapidinho. E aí em 33 RPM, ele fazia aquele som assim, uou, sabe? Você sabe, não sei, quem tem a minha idade, com certeza vai lembrar, que é em torno de 30 anos, tem 32. Vai lembrar do disco de vinil e quando a gente girava assim um botão do toca-disco, ele cantava bem rapidinho. Aí botava para outro lado, colocava para outro lado e ele cantava bem devagar. Isso é o 78 RPM, 33 RPM, é o giro do toca-disco. Então, basicamente é isso, pessoal. Ou a gente vê o mundo girando rapidamente, ou vê ele bem devagar. E a ideia é a gente conseguir visualizar os dois ao mesmo tempo. Viver em 78 RPM com as nossas atividades do dia a dia, desenvolvendo todas as nossas atribuições, mas também enxergar em câmera lenta. Enxergar o mundo, enxergar as necessidades, enxergar as sutilezas do mercado em que eu estou inserido, em que eu trabalho e do qual eu dependo, a minha organização depende, de maneira que eu consiga reagir, não cozinhe como o sapo cozinhou. Então, nós não conseguimos nos livrar do destino do sapo enquanto
não aprendermos a diminuir o ritmo e perceber os processos graduais que frequentemente representam as maiores ameaças. Assim, eu convido vocês para desvendar e entender o universo da competitividade nas organizações na nossa disciplina. Eu queria fazer esse vídeo bem curtinho mesmo, assim, mas é para a gente se conscientizar da importância que existe nós entendermos a competitividade nas organizações. E o quanto nós devemos olhar, a partir dessa nossa disciplina, para o mercado como um mercado competitivo, no qual eu preciso estabelecer a minha empresa, manter a minha organização, a minha empresa, mas não só mantê-la, não é só sobreviver, mas que ela seja rentável e seja rentável a longo prazo, tá? Que os meus produtos e os meus serviços, eles possam sanar as necessidades dos meus clientes, mas que, ao mesmo tempo, eles possam ficar satisfeitos e retornar à minha empresa para adquirir novos produtos ou serviços. Certo, pessoal? Por enquanto é isso. Até os próximos slides.